Fala aí pessoal, William aqui. Hoje eu vim aqui comentar com vocês aí sobre um fato, né, do Luiz Barsi, né, o nosso maior investidor aí, pessoa física da Bolsa de Valores aí, comentar esses dias em um podcast, né, recentemente, que não investe em fundos imobiliários, né, que eles são o conto do vigário, né. Será mesmo que os fundos imobiliários aí são o conto do vigário, né? Como ele disse aí nesse podcast, né? Então vamos pegar aqui um pouco da história do Luiz Barsi, né? É um investidor aí que começou muito cedo, né, na Bolsa de Valores, né? Cresceu muito desde bem novo, né, investindo aí. Ele tem uma estratégia aí de investir em ações boas pagadoras de dividendos, né? Ele investe em ações aí que pagam bons dividendos. Então, essa estratégia ali trouxe ele aí hoje um patrimônio de mais ou menos 4 bilhões de reais aí, né, que ele possui hoje em ações aí, né, brasileiras. E ele não investe em fundos imobiliários, né? Esse tempo em podcast ele comentou aí que os FIIs aí só servem para enriquecer gestores, né? Com as suas altas taxas de administração e performance, né? Então, eu particularmente tenho muita admiração pelo Barsi, né? Pela pessoa que ele é, pelo investidor. Acho que a gente pode aprender muito com ele, né? Com essa metodologia que ele tem, né? Essa estratégia de investir em boas empresas pagadoras de dividendos, né? Ele sabe analisar muito bem aí os balanços dessas empresas aí, está por dentro, né, do que acontece nelas, né? Mas eu não penso que todo mundo deve investir da mesma maneira, né? Eu penso aí que os fundos imobiliários aí, eles têm grandes vantagens, né? Bons benefícios aí. Por exemplo, a isenção fiscal, né? Isenção aí do imposto de renda no dividendo, né? Você ganha um dividendo aí, líquido de imposto de renda aí caindo na sua conta aí mensalmente, né? Muitas vezes. Então acho isso bem interessante aí, principalmente para quem é novo, para quem tem um pequeno patrimônio ainda na bolsa, né? Ter uma carteira diversificada aí com bons imóveis aí, né? Espalhados aí por todo o Brasil aí e com bastante liquidez também, né? Você vende aí sua cota do seu fundo aí e recebe o dinheiro rapidamente, né? Diferente aí de se você tem aí um imóvel, né? Um apartamento ou uma casa aí para vender, você vai demorar bastante aí provavelmente para conseguir vender e pegar esse dinheiro, né? Fora aí que atualmente a gente tem fundos imobiliários aí bastante descontados aí na nossa bolsa de valores aí, em função da nossa alta taxa de juros aí atualmente no país, né? A gente está com uma taxa de juros bem altas aí e com isso as cotas acabam caindo, né? Aí gerando uma boa oportunidade nesse momento aí para você investir aí. Não, um ponto negativo dos fundos aí de fato é que eles são ativos de renda variável, então eles sofrem aí bastante com oscilação nas suas cotas, né? Eles podem cair bastante em determinado momento aí. Você pode sim ficar com a sua carteira em prejuízo, né? Mas é aquela coisa, prejuízo você só tem se você vender suas cotas com prejuízo, né? Se você tem um foco aí no longo prazo aí em praticar o buy and hold, né? Comprar o ativo e manter ele em carteira, você não vai ter prejuízo na bolsa, você deve focar aí na renda, né? Na renda passiva, né? Para que você tenha liberdade aí no futuro. No caso do Barsi ali, deu certo para ele essa estratégia, né, de investir em boas ações pagadoras de dividendos, né, mas não significa que todo mundo tem que viver dessa maneira, tem que investir da mesma maneira que ele, né, seguir a mesma estratégia. Cada um aí, eu penso que cada um deve montar a sua estratégia de acordo com a sua realidade, né, com o seu perfil de risco. E eu prego aqui muito que você deve ter uma carteira diversificada, então acho que você tem que ter um pouco de tudo, né? Ações, fundos imobiliários, aí até renda fixa e inclusive exterior também. Então, um dos motivos aí que o Barsi também não investe é a liquidez, né? Porque para quem tem um patrimônio aí de bilhões de reais, realmente os fundos imobiliários aí não têm um volume de negociação aí, muitas vezes no nível que essa pessoa espera aí para negociar aí as cotas naquele dia, né? Se ele precisa vender bastante de alguma posição aí, pode ser difícil. Então dá para entender por esse ponto também, né? Mas não é o caso da grande maioria dos investidores, pessoa física aí, né, que investem em fundos, né? Boa parte das pessoas aí tem um patrimônio ainda pequeno e é totalmente tranquilo aí e é uma excelente estratégia assim investir em fundos imobiliários e eu gosto bastante deles. E penso que cada um deve montar a sua estratégia, né? Escolher aí o seu portfólio bem. E não existe estratégia perfeita, né? Estratégia certa aí. Cada um deve montar a sua aí de acordo com a sua, né, com seus objetivos de vida, né?
e você deve investir e estudar por si mesmo, né? De maneira a encontrar o seu perfil e montar a sua carteira aí da maneira que você achar melhor, né? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhem, né? Para que eu possa estar trazendo mais conteúdos aí futuramente no canal. Até a próxima.